Bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Nós vamos deixar, como sempre, o nosso QR Code aqui com as nossas mídias sociais para todos os que quiserem compartilhar o vídeo, entrarem em contato conosco, nos conhecerem, deixarem comentários ou deixarem perguntas. Como sempre, nós vamos receber aqui convidados para falar coisas sobre medicina, obesidade. E hoje recebemos novamente a doutora Tatiana Vilas Boas, neurocirurgiã, minha esposa e meu amorzinho. Tudo bem? Como você está? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Obrigada. E nós vamos conversar também com a Amanda, uma paciente da doutora Tatiana, que teve algumas coisas que nós vamos saber daqui a pouco, mas que tem muito a ver também com a obesidade. Por isso nós vamos conversar aqui hoje. Tudo bem, Amanda? Como Olá, você está? doutor, doutora. Obrigada pelo convite. Prazer em estar aqui com vocês hoje. Perfeito. Muito obrigado por ter vindo. Vamos conversar um pouquinho, então, doutora Tatiana, sobre uma coisa que acomete, acho que uma grande parte da população, pouca gente sabe. Algo que acomete a obesidade, pouca gente sabe. Se você quiser nos falar o que é isso. Tá. Existe uma condição chamada pseudotumor cerebri ou hidrocefalia idiopática. Antigamente era até classificado como a hidrocefalia idiopática benigna. Depois eles tiraram o benigna do nome porque uma patologia dessa como benigna não faz muito sentido. A gente vai até entender um pouquinho por que ela não é tão benigna assim. E ela, na população geral, ela tem uma incidência de 1 para cada 100 mil habitantes. Geralmente 0,9, 1 para cada 100 mil habitantes. E na população com sobrepeso, obesidade, essa incidência já sobe de 8 a 20 para cada 100 mil habitantes. E ela comete mais mulheres. Ou seja, ela é 20 vezes maior na população com obesidade do que na população normal. Isso, de 8 a 20 vezes maior na população com obesidade. E ela é mais comum na mulher em qual momento da idade? Alguma idade específica, depois dos 20, depois dos 30, depois dos 40? Meia-idade é geralmente a população mais acometida, sendo que ela pode também ocorrer nos extremos das idades, mas é menos frequente. Então nós estamos falando Vida de adulta. uma doença chamada pseudotumor cerebri ou hidrocefalia idiopática. Para quem não sabe, é basicamente um aumento da pressão dentro da cabeça, correto? Isso, na verdade é um aumento da pressão, ele simula um tumor, como se fosse um tumor que estivesse crescendo. E você fala um tumor porque, na verdade, um tumor, gente, dentro da cabeça, que é um sistema fechado pelo crânio, se você coloca alguma coisa crescente, ele aumenta a pressão dentro do crânio. Então, ele vai simular algo que aumente a pressão dentro do crânio. Exatamente. Ele vai ter um aumento da pressão intracraniana e vai levar os malefícios que isso pode acontecer ao parênquima cerebral e aos nervos, o nervo óptico, a comissura anterior, o líquido periventricular. Então, toda essa substância periventricular, toda essa parte ela é acometida. Perfeito. Quando você fala acometida é porque essas estruturas ficam sob pressão e aí ela vai gerar sintomatologia, correto? Correto. Qual que seria a primeira sintomatologia para as pessoas que estão nos assistindo entender? Como é que eu começo a pensar nisso? É só eu ser obeso? É só eu estar acima do peso que eu já vou pensar nisso? É só eu ser mulher eu já vou pensar nisso? As cefaleias é um dos fatores de alarme, né? A dor de cabeça. Então, a pessoa que tem dor de cabeça, principalmente a dor de cabeça que você acorda com dor de cabeça, que você vai deitar e a dor de cabeça aumenta a intensidade durante a noite, é um dos fatores. Você também pode ter perdas visuais. Então, peraí, ela é uma dor de cabeça que piora quando você descansa? Isso, piora quando você deita. Porque reduz a drenagem venosa, né? Quando você está em pé, você tem todo aquele sistema de drenagem da venosa. O cérebro produz um líquido, gente, dentro do cérebro, que ele é drenado pela coluna. Né? Pelas granulações paquiônicas, pelas veias, essas veias vão se comunicar e você vai ter a drenagem. E você vai drenando quando você está de pé. E quando você está deitado, você piora. Você tem uma diminuição dessa drenagem, porque é o sistema... Tira a gravidade. Tira a gravidade, exatamente. Perfeito. É o sistema de gravidade mesmo. E quando você tem uma obesidade, principalmente, às vezes o ganho de peso não é tão expressivo, mas um ganho de peso rápido. Um ganho de peso rápido ele tem um risco maior, porque você vai aumentar rapidamente a pressão intraabdominal, que vai reduzir o retorno venoso,
pelo todo aquele plexo venoso que é comunicado, você tem uma redução do retorno venoso, e isso vai aumentar uma resistência venosa e você vai ter uma menor drenagem do líquido para as granulações paquiônicas, para as veias, para os seios venosos. Então, vamos ver se eu entendi bem para o pessoal que está nos ouvindo. Então, se você tiver uma dor de cabeça, porque dor de cabeça é uma coisa comum, principalmente muitas mulheres têm dor de cabeça por inúmeras razões ali. Então, a dor de cabeça ela tem uma tendência a melhorar quando a gente descansa. Ela muitas vezes vem com fotofobia, aquela dor de cabeça Migrânia, que você não consegue ficar na luz, esse tipo de coisa, que você quer deitar-se para melhorar. E aí, então, essa seria uma dor de cabeça que ela pode piorar quando você está deitada. Isso, é uma dor de cabeça tem um padrão que você tem, muitas vezes você acorda com a dor de cabeça, você piora quando você deita, é uma dor de cabeça que ela não está melhorando, ela está piorando ao longo do tempo, né? E ela é uma dor de cabeça que tem a ver com atividade física? Não, geralmente não tem muita... Não, ela não vai nem ter piora nem melhora. Nem piora nem melhora. A não ser que você faça uma atividade física muito intensa, com uma pressão abdominal muito elevada, né? Aí tudo que aumenta a pressão abdominal, você vai ter uma piora da clínica, da dor de cabeça, da cefaleia, da intensidade da cefaleia. E sempre tem cefaleia ou pode existir o pseudotumor sem a cefaleia? A cefaleia é uma das características principais deles. Principais. Tem pacientes que já desenvolvem um quadro mais agudo, de uma cefaleia mais intensa, com perda visual mais intensa, mais aguda, mas geralmente é um quadro que vai piorando ao longo do tempo. E tem alguma relação com medicações, com o uso crônico de algum tipo de medicação? Por exemplo, essas medicações que nós temos hoje para emagrecer, ou medicações para tratamento de fibromialgia, que tem sido uma doença muito comum também nesse tipo de paciente. Não tem uma relação direta com nenhum das medicações, não, tá? Né? Até hoje não se evidenciou nada com uso. Tem muito com a questão da obesidade e a questão também da resposta inflamatória também infecção, às vezes infecção, né? Meningite, uma resposta inflamatória, aquele estado inflamatório crônico, infecções do sistema nervoso central também podem acometer. Mas eu queria um pouquinho da Amanda. Já que a Amanda teve talvez a infelicidade de ter isso, né, Amanda? O que aconteceu com você? Como que você descobriu? O que você sentiu? A gente queria para desmistificar. Sim, vamos lá. Eu acho que eu chamo de jornada, né? Por que jornada? Porque foi um processo, eu acho que de uma vivência que a gente vem ali, do que a gente acredita ser o cotidiano. Então, eu sempre tive enxaqueca, desde muito nova. Minha mãe tem, enfim, a gente acaba, usa óculos, tudo. Então, a gente sempre teve enxaqueca. E aí, em meados de outubro de 23, eu comecei a sentir essa dor de cabeça que ela era diferente. Ela não passava. Eu estava num ano de organização aí pré-casamento, então muito estressada. Um ano não, na verdade, em outubro faltavam 3 meses para o casamento. Nós casamos em dezembro. E eu achava que era normal, assim, eu estou muito estressada, eu não estou conseguindo dormir direito, eu estou muito ansiosa. Então, na minha cabeça, era uma dor de cabeça normal. Fui tirar minha CNH também em outubro. E eu lembro que quando eu fiz o exame, o teste, né, de visão, não, foi de visão. Ele deu uma boa alteração e, apesar de eu usar óculos, o meu grau ele nunca foi tão alto a ponto de não estou usando e tem uma diferença muito significativa, né? E aí eu falei, bom, vamos casar, vamos organizar tudo que a gente tem que organizar, e aí no ano que vem, em janeiro, eu procuro um médico. Enfim, casamos, fomos de lua de mel. Eu estava numa fase que eu praticamente todos os dias tomava remédio para conseguir dormir, porque era muita dor e, de fato, quando eu deitava para dormir, para ter aquele momento de relaxamento, que geralmente com a cefaleia da enxaqueca ela passa, não passava. E você tentava os mesmos remédios que você usava para enxaqueca? Com certeza. E eles chegavam a aliviar alguma coisa? Não, mas dava sono, né? Então, pelo menos eu conseguia dormir. Mas estava todos os dias ali comigo. Isso me fez render muito pouco em outras coisas que eu precisava também, trabalho, enfim. E quando foi em janeiro, se eu não me engano, dia 8 ou 10 de janeiro, eu passei com a minha oftalmo, que sempre me acompanhou desde a infância.
E ela fez um exame de fundo de olho muito detalhado, né? E já trabalhei em consultório médico, eu tenho uma tendência a saber quando os médicos enxergaram alguma coisa errada. Tá muito quieto, tá escrevendo muito, tá repetindo muito o movimento de exame. Eu já perguntei na hora o que foi, né? O que você viu aí que tem de errado comigo? E ela falou, Amanda, eu acho que pode ser um outro diagnóstico, mas vamos fazer outros exames. Então, foi o fundo de olho, ela me pediu uma ressonância, também fiz uma foto do nervo óptico no consultório mesmo, e aí marquei ressonância correndo, na outra semana já voltei com o resultado, e aí, de fato, foi quando ela falou a primeira vez que ela achava que podia ser um pseudotumor, só que ela não falou cerebral, ela falou cerebral, né? Então, a gente já se depara com aquela coisa, meu Deus, eu vou morrer. No cérebro, né? Exatamente, como assim? E aí ela falou, eu vi aqui, foi o mesmo resultado do fundo de olho, saiu na ressonância, né, que era uma insinuação licórica, e o aumento significativo do nervo óptico, principalmente do lado direito. E aí eu já estava com a vista muito ruim mesmo, assim. E ela falou, você marca com um neuro. Eu falei, mas é neurologista ou neurocirurgia? Mas ruim quanto? Me explica pra gente como é que era antes e como que estava. Eu consegui enxergar tranquilamente sem óculos, passou a não ser mais uma realidade. Existiam alguns episódios em que a vista ela ficava bem turva, assim, não estou conseguindo enxergar direito, não conseguia mais focar com a vista direita. Então, graças a Deus, o olho esquerdo sempre foi mais forte, né? E no exame de vista mesmo, estava horrível quando ela foi fazer aqueles testes, né, da letrinha, tal, olha aqui, lê o que você está falando ali. Eu falei para a doutora, com a vista esquerda eu não estou conseguindo enxergar nada. Não consigo ler nada do que está escrito. Eu sei que tem uma luz ali. Não sei se é por instinto, porque a gente sempre faz esse mesmo exame, mas eu não conseguia identificar o que era letra, o que era borro, o que era luz. Né? E aí foi isso no primeiro exame, na primeira consulta, que ela falou, então, de fato, que a gente precisaria de um pouco mais de detalhe ali no diagnóstico, né? E aí, quando ela falou que eu precisava marcar com o neuro, já conheci o trabalho da doutora Tatiana, né? Tive esse privilégio aí de cruzar seu caminho há muito tempo. E já liguei para ela direto na hora. A gente tem ali esse contato, né? No momento, ela já atendeu, falou com a doutora Ana Paula e pediu o líquor e um Doppler transcraniano. Uma avaliação da bainha do nervo óptico. Consegui marcar para a mesma semana. E aí, qual é a importância, né, de você prestar atenção não só no diagnóstico como um todo, mas fazer os exames, manter um acompanhamento. Porque no DTC não saiu alteração, lembra? No primeiro. Então, quando eu fiz o DTC e o Dr. Felipe disse que não saiu nenhuma alteração, eu fiquei muito tranquila. Para quem não sabe, o DTC é o Doppler transcraniano. Com a avaliação da bainha do nervo óptico. Ele consegue medir a bainha do nervo óptico. Nada mais gente, para quem está em casa, que um ultrassom, tá? Então, é um exame tão complicado assim. Mas é, como sempre, um exame que é feito por um médico e uma dependência de ser muito bem feito, Sim. Justamente por você procurar um médico que faça esse exame. E o exame, esse Doppler transcraniano, a sonda para dar insonação dele é um pouquinho diferente. Então, ela consegue atravessar a barreira do osso, né? E o que acontece? A bainha do nervo óptico, ela leva um tempo para ser demaciada, para ser alargada. Então, muitas vezes, você tem alterações prévias que ainda não repercutiram com um edema da bainha do nervo óptico, mas que futuramente, se você continuasse com aquela hipertensão intracraniana, você levaria a um aumento da bainha do nervo óptico. Então, assim, o exame, muitas alterações, elas dependem de um tempo decorrido de uma alteração mais intensa. Porque, às vezes, na hidrocefalia, o que acontece, muitas vezes, é uma flutuação. Então, você aumenta a pressão, aquilo faz drenar um pouquinho, diminui, aí daqui a pouco aumenta, entendeu? Então, essa flutuação, ela existe. Sim. E deixa eu ver se nós entendemos, então. Ela tinha um aumento da pressão dentro da cabeça, com aumento desse líquido dentro da cabeça. E isso comprime, isso apertou o nervo óptico. Certo? Isso faz uma pressão... Uma pressão aumentada. Que dá para a gente ver no exame de fundo de olho.
Quando Sim, a gente porque já faz tinha o um exame do borramento, porque fundo já de tinha um olho, borramento da que é o papila. exame que a gente coloca a luz e consegue enxergar atrás do olho, o oftalmo ele consegue enxergar se existe aumento da pressão intracraniana. Então, o É um diagnóstico que a papiledema. Amanda fez foi um aumento dessa pressão intracraniana, que na época ela não sabia exatamente por que estava acontecendo, e depois confirmou com o pseudotumor cerebris, que é perigosíssimo, como vocês viram, a doutora Tatiana, eu cortei ela ali no começo, mas como vocês veem, é perigosíssimo, porque se você mantém essa pressão elevada por um tempo maior, então se você demora para fazer o seu diagnóstico, se você vai achando ali que essa perda de visão é por qualquer outra razão, não procura oftalmo, não faz um exame bem feito, você pode perder o nervo óptico, correto? Eu já tive, inclusive, uma paciente que foi numa época muito próxima da Amanda, acho que vocês até se cruzaram no consultório, na sala, né? Na recepção. E que quando eu a avaliei pela primeira vez, ela já estava completamente amaurótica, ela já havia perdido a visão completamente dos 2 olhos. E aí a gente fez a válvula, conseguiu fazer a válvula, a derivação ventrículo-peritoneal, e aí ela teve uma recuperação de parte da visão, mas não ficou uma visão perfeita. Ela teve déficits, era uma paciente que não usava lentes corretivas, não usava óculos para nada. E aí ela passou a ter uma visão com déficit após que não houve uma recuperação completa. Mas no diagnóstico dela, ela foi uma paciente que foi um diagnóstico foi bem tardio, ela estava no hospital público, ficou lá internada durante um tempo, com muita cefaleia, o pessoal não chegava, não conseguia entrar num consenso, e ela perdendo, não tinha muitos recursos onde ela estava também. Então, foi uma paciente que demorou bastante para diagnosticar, e quando a diagnostiquei, ela estava realmente amaurótica bilateral, não enxergava nada, nem contar dedos ela conseguia. Depois conseguiu ver luz, contar dedos. Hoje em dia ela consegue mexer no celular, na tela muito grande, com luz intensificada, com algumas medidas. Nós já conversamos então sobre cefaleia, perda de visão. Que outros sintomas nós encontramos? Esses são os principais. Esses são os principais. São. Cefaleia e perda de visão. Mas pelo que você está falando, é um diagnóstico que ele precisa ser mais conhecido por todos para ser feito, porque ele não é tão difícil assim de ser feito, ou de ser pensado nele. É que você tem que afastar outras causas. Porque cefaleia, dor de cabeça, é uma coisa bem comum, né? Você Muito tem várias frequente. causas. Ele não é a causa mais comum de cefaleia. A migrânia, a enxaqueca é muito Sim. mais comum, né? Acho que até por isso também, que quando eu comecei a contar um pouquinho, já trouxe isso de tirar um pouco do cotidiano. Porque, eu tenho dor de cabeça. Tá, mas que tipo de dor de cabeça é? Qual é a recorrência, a intensidade e o que essa dor de cabeça te causa? Ela te paralisa? É quase como um transtorno, né? Porque o que se qualifica como um transtorno? É aquilo que, por um período, ele te deixa disfuncional. E aí, sobre o diagnóstico também, como a gente falou, no Doppler transcraniano, não foi visto. Mas quando eu fiz o líquor, foi no mesmo dia, e eu estava com dor de cabeça. Quando eu colhi o líquor, deu um alívio na hora, porque, de fato, tirou a pressão. Foi um exame muito ruim, eu senti bastante dor, porque acho que o negócio estava bem feio. Mas foi através desse exame que a gente, de fato, conseguiu fechar o diagnóstico. E aí Mediu a gente volta para a consulta. Mediu a pressão inicial do final. líquor e a pressão final do líquor, e a gente conseguiu ver que a pressão inicial, a pressão de abertura dele estava bem elevada. O normal é 12, né, doutora? E a final estava em 19. Então, eu fiz o exame, acho que foi no final de janeiro, passei em consulta 7 de fevereiro, e assim, a vista só piorava. E aí, quando a doutora abriu o exame, ela falou: a gente precisa fazer cirurgia, e se você já está com esses sintomas, a gente precisa correr para o hospital agora. E aí aconteceu disso, de eu ter cruzado com a paciente já estava com a perca da vista, da visão, né? E aí a gente já correu direto para o pronto-socorro, fiz uma internação de emergência, isso foi na quarta, na sexta-feira, às 7, a gente já correu para a cirurgia, né? Então, uma coisa muito, muito legal, né, que aconteceu assim, logo no pós-operatório, eu ainda estava um pouquinho anestesiada. Eu lembro que assim que eu cheguei no quarto, eu estava na maca, ainda estava bem lenta, assim, só que eu consegui identificar a placa que fica do lado da porta do banheiro ali, e eu consegui ler de longe o que estava escrito, né?
E eu fiquei muito emocionada na hora que aconteceu, porque eu não estava conseguindo há mais ou menos assim uns 5, 6 meses. Então foi um alívio imediato, né? Eu acho que é por isso a importância da gente disseminar que um diagnóstico precisa ser feito. Perfeito. Nem sempre todo mundo tem uma recuperação tão rápida, entendeu? O nervo, muitas vezes, demora muito tempo para ter uma neuroplasticidade, para ter uma recuperação. Às vezes é lento, demora, às vezes, anos para poder conseguir estabilizar, conseguir melhorar. E, às vezes, a melhora também não é tão grande, entendeu? Sim. Então, assim, mas nem todo mundo que tem pseudotumor cerebral precisa operar a cabeça. Inclusive, Nós já tivemos alguns pacientes, inclusive, que procuraram a gente no Instituto para preparo da bariátrica, ou pacientes que foram buscar cefaleia e estavam acima do peso, e que muitas vezes fazendo a cirurgia bariátrica e perdendo peso, se resolveu, né? Você tirou a causa tinha pacientes nossas, inclusive paciente minha, que já chegou com uma pressão de abertura licórica bem elevada, mas não tinha perda visual em progressiva, assim, é uma paciente que estava enxergando bem, que ainda tinha o nervo óptico funcionante, e que, em vez de operar a cabeça, eu acabei encaminhando ela para uma perda de peso, né? Uma paciente com IMC acima de 42, se não me engano, na época, aquela paciente. E aí a gente acabou fazendo bariátrica, foi mais de uma até, né? Nós tivemos aquela mocinha, né? que você começou a tratar dela, que era minha paciente, acho que tinha 19 anos de idade. Isso. Nós operamos ela e sumiu a cefaleia dela, né, a dor de cabeça dela. E tiveram outras pacientes que, por exemplo, com a redução de peso, mesmo sem fazer bariátrica, com uma redução de peso com orientação lá da nutricionista, da nutróloga, enfim, que perderam pesos de outras maneiras, porque o IMC mais baixo, a gente tenta uma perda de peso menos invasiva, né? Sim. Então, com outras medidas de perda de peso, atividade física, mudanças de hábitos de vida, enfim, conseguiram reduzir o peso e conseguiram controlar muito bem a pressão intracraniana e não precisaram de nenhuma intervenção neurocirúrgica, né? A intervenção realmente são para os casos onde você está tendo uma perda visual aí, iminente, aguda, progressiva, e você não tem tempo suficiente para resolver sem que haja um prejuízo que pode ser um prejuízo definitivo, né? Uhum. A visão é muito importante, né? Com certeza. No caso da Amanda, você consegue enxergar apenas fatores de risco, como a gente conversou, o fato que você colocou dela ser mulher, ela tem um risco um pouco mais aumentado, ou vocês conseguiram chegar a algum tipo de conclusão de por que ela teve, ou por que ela teve agora? Ou, literalmente, porque o idiopático, para quem não sabe na medicina, é aquela que a gente não sabe a causa, nós não conseguimos identificar ainda até o presente momento o fator causal. A gente não consegue identificar um único fator, né? As questões são inflamatórias, o sistema nervoso central são predisponentes, a obesidade é predisponente, são fatores, aumenta a incidência, mas a gente não tem um fator assim, foi isso. A Amanda sempre foi muito magrinha, né? Muito magrinha. E aí, nesses últimos tempos, ela deu uma ganhadinha de peso, mas não era um peso assim... não que me acometesse a obesidade. Não era uma obesidade. Mas foi significativo perto do... Que ela era muito... você ganhou? Vamos por aí pra gente Eu acho que foi num período muito curto ali. Quanto você tem de altura? 1,63. Quanto você pesava? Na época da cirurgia? Não, antes. Lá atrás. 58, 63 quilos no máximo. Esse era o limite. Então, você tem 1,63 m, pesava 58, entre 58 e 63. Na época da cirurgia, você estava com quanto? Eu estava com, acho que 73 quilos. 10 quilos. 10 quilos de diferença. Mas só 10 quilos, né? Um aumento de quase 15% do bastante peso gordura corporal também. Na época, o índice estava muito alto. Né? Porque você também fazia muita atividade física. Você pesava esse peso, mas com muita massa magra. Então... mas o que ocorreu também, esse ganho de peso? No ano de 2022, eu passei por 2022 não, foi 23. Foi no ano da descoberta, eu passei por uma cirurgia cardíaca, de emergência também. Eu tive que fazer uma correção de CIA, né? Comunicação interatrial. Também não tinha ideia do que eu tinha, enfim, foi uma correria. E aí essa cirurgia, ela me deu uma recuperação muito mais lenta. E eu não podia fazer atividade física. E aí, obviamente, a gente fica um pouco mais sedentário, você tem aquela tendência a ficar um pouco mais deprimido. Continua comendo igual. Só encontra conforto na comida, né? Porque a gente aprende que aquele vínculo emocional com o alimento ele é incrível e é gostosinho e confortável. Então, isso me levou para um ganho de peso muito alto, que
antes do casamento eu até tive uma perda significativa, mas aí passou o casamento, acabou, né? Lua de mel, a gente fechou um resort maravilhoso, a gente comia todo dia pra caramba. Então, logo teve um ganho também, né? Um reganho de peso. Tanto que um dos tratamentos do pós-operatório foi o emagrecimento, né? Uhum. E aí, logo ali, acho que mais ou menos um mês depois da cirurgia, eu não consegui ainda treinar, porque a minha rotina estava muito corrida, mudança de emprego, tudo. É válido dizer também que, apesar de não ser padrão, com uma semana de cirurgia eu já estava trabalhando. Verdade. Então, acho que a gente junta aí um pouco do fator fé, um pouquinho de ânimo, mas estou bem, sobrevivi à cirurgia, vamos seguir em frente. Ajuda bastante na recuperação, eu acho. Mas o teu sintoma de dor de cabeça, ele começou num momento em que você estava no auge do peso, sim, então, antes do casamento. Foi sim. Então, talvez daria para a gente realmente concluir que foi o aumento do peso. Eu acho que é muito difícil bater um martelo, mas eu acho que se a gente realmente tem aumento da incidência. Né? Exatamente, a gente tem aumento da incidência. Eu acho que não dá para a gente bater um martelo, foi exatamente isso, né? Mas a gente tem um dos fatores. Você acha que, então, um paciente que também ganhou peso ou entrou na obesidade, está com cefaleia, deve procurar, eu acho que toda cefaleia que mudou de padrão, cefaleia intensa, forte intensidade, cefaleia que piora quando você descansa, cefaleia que não está melhorando, está piorando, está progressiva, cefaleia progressiva, mudou de padrão, tem que ser investigado. Todos. Tem que ser investigado. Porque várias patologias você tem um sucesso muito maior no diagnóstico precoce. Com certeza, sempre. Né? Vários acho que não tem nenhuma patologia grave que não... Acho que nem não grave, todas as patologias tratadas que às vezes tem doenças que são autolimitadas, né? É uma gripe, doença autolimitada. Então, assim, não é uma doença autolimitada, né? Então, assim, mas doenças graves, eu acho que o diagnóstico precoce ele é fundamental. Sim. Inclusive, acho que no meu caso foi também, né? Né? Eu já estava com edema, né, de papila. Mas se acho que se não tivesse feito a cirurgia da forma como foi, provavelmente eu não teria tido uma boa recuperação, talvez não estivesse enxergando tão bem hoje. Você acha que tem alguma coisa que poderia mascarar? Tipo, o paciente começa a ter a dor e ele começa a usar algum tipo de analgésicos, opioides. Ficar o tempo inteiro ali em analgésicos, opioides. Hoje o pessoal está usando muito cannabis. Sim. Cannabis com algum grau de piora, de melhora, o mascaramento, porque tem gente usando cannabis hoje para dormir. O cannabis hoje é realmente uma droga aí, trend, né, da moda. Eu sou bem reticente a modismos, né? Eu sou bem reticente. Eu acho que quando uma droga vira panaceia para tudo... Eu acho que toda droga que você vê na televisão que fala assim, eu trato isso, trato aquilo, eu trato um monte de coisa, ela não trata nada. Panaceia para tudo. O negócio tá complicado ali, sabe? Tipo, estamos usando para... Eu vi pacientes usando para dormir. Eu acho que é um negócio meio complicado. Eu acho que tem ótimas indicações, né? Dores oncológicas, crise convulsivas de difícil controle. Então, realmente, por exemplo, a síndrome de West, crise convulsiva de difícil controle, dor oncológica, são patologias que ela realmente trouxe um alívio muito grande, uma indicação, um benefício, exatamente, controle de crise. Então, assim, ela realmente tem um uso que precisa ser visto com bons olhos, né? Então, você tem várias patologias que a gente consegue um controle, mas acho que usar como primeira escolha, como na época do Oxycontin, né? Lembra do Oxycontin? Que tem uma época que todo usava-se Oxycontin. Então, você teve um boom de viciados nos Estados Unidos de Oxycontin, morfinomiméticos, que começaram a ficar viciados na medicação, e isso... Tem até um monte de documentários, tem Netflix fez sobre Império da Dor, né? Uma indústria por trás da droga, né? Então, assim, você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com as indicações, o uso devido, né? Exato. Eu acho que ali tinha uso recreativo, né? Pessoas que usavam essa droga para potencializar a bebida alcoólica, para potencializar outras... E eles começaram, inclusive, a macerar a droga e cheirar, né? Exatamente. Cheirar a droga. Mas vamos voltar aqui. Então, nós temos o nosso pseudotumor cerebris, a nossa dor de cabeça de difícil controle, dor de cabeça piorando.
No caso do paciente que tem obesidade que a gente pode, nós podemos tratar a obesidade, podemos fazer o paciente perder peso. No caso da Amanda, o que você fez? No caso da Amanda, a gente entrou com Diamox para salvar o nervo, né? Diamox, que é a acetazolamida, ela é um remédio que inicialmente ela foi desenvolvido para ser um antihipertensivo, ela age em alça de Henle e mostrou que ela diminui a produção do líquor, né? Do líquor no cérebro. Aí entramos com o Diamox e aí, a partir do momento vamos entrar com o Diamox, entramos, a pressão de abertura licórica aumentada ainda, né? Então, mesmo com o uso, aí optamos, perda visual, sim. A gente colocou uma válvula, uma derivação ventrículo-peritoneal. Isso é uma cirurgia na cabeça. Isso é uma cirurgia na cabeça e na barriga ao mesmo tempo. A derivação, na verdade, você pode ter vários tipos de derivação. A mais comum delas é a ventrículo-peritoneal. Coloca um catéter dentro do ventrículo, passa pelo subcutâneo e ele vai para dentro da barriga. Existe também a derivação para outros locais, tem vários locais descritos na literatura. Os mais comuns, quando você tem algum problema na barriga, que a barriga não consegue, brida, crianças que passaram por diversas abordagens, ou mesmo idosos, abordagens cirúrgicas, tem muita brida que não consegue. Aí tem ventrículo atrial, que vai para o átrio do coração, então você coloca no átrio do coração. Tem ventrículo pleural, enfim, tem várias outras opções que podem ser usadas, mas a mais comum é ventrículo peritoneal. A válvula é uma cirurgia que muita gente tem curiosidade, né? E como é que fica, como é que dá para ver a válvula, não dá? Conta um pouquinho aí pra gente, o que você achou quando... Eu acho que até antes da gente ir pro hospital, eu também fiquei meio assustada, assim, foi meio baque aí, assim, não, vamos lá, calma. Vamos explicar o que a Amanda tem, o que está acontecendo com a Amanda, que a gente não está conseguindo resolver de outra forma, que vai precisar de uma cirurgia. Então, é colocado um dispositivo, o meu está aqui do lado direito, não dá para ver, né? O cabelo cobre, o cabelo cresce, mas não dá para ver. Eu consigo sentir um pouquinho, mas não dói, não incomoda. Então, para quem não sabe, parece uma moedinha, né? Uma moedinha de 1 centavo, 10 centavos ali. Uma moedinha fininho, pequenininho. Bem tranquilo, mas assim, tá na cabeça, né? Fica por cima, fica sobreposta ao osso, é bem sossegadinho. Passa aqui atrás, então foi feito um corte aqui em cima, foi feito um corte aqui abaixo, próximo de onde ficaria mais ou menos ali a perninha do óculos, né? Próximo da orelha. Passa aqui a gente fala que é um canudinho, né? Carinhosamente, parece uma veia, mas é um caninho. Um canudinho, um caninho bonitinho. E faz essa drenagem, né, do líquor para a barriga. Então, foram 15 pontos superficiais na cabeça, né? E 10 pontos na barriga, eu acho. Nossa, isso tudo? Foram 10 aqui em cima e 3 ou 5 aqui atrás, eu não lembro. Acho que não sei se foram 3. Acho que 13 pontos no total, né? 3 aqui, 5 aqui. Eu acho que foi 10. 10? Acho que foram 10. Nossa. Ainda que não fez um estrago muito grande, ficou tranquilo, né? Nossa, tinha cabelo, sobrou bastante sobrou coisa. Cabelo, né, pra cobrir, sobrou cabelo para cobrir. Enfim, a gente vai dando aquela adaptada ali no pós-operatório. O cabelo cresceu muito rápido. Geralmente eu deixo uma faixinha aqui da franja, né? Mas acho que isso é um mimo, Ainda uma bem atenção, que foi em você, né? Porque em mim não ia deixar faixinha não nenhuma, ia ter né? como, né? Infelizmente, a entradinha já não ia permitir. Homens são mais difíceis, né? Geralmente homens principalmente mais idosos, com entradas, aí já é mais difícil da gente colocar. É que eu encontrei uns 3 pacientes também que eram idosos, e aí dava para ver, mas porque não tinha mais o que fazer, né? Mas aí são hidrocefalia de pressão intermitente, ou HPN, que é síndrome de Hacking, que também é um tipo de hidrocefalia, mas uma hidrocefalia mais comum no paciente idoso. Aí são hidrocefalias de HPN, pressão intermitente ou síndrome de Hacking. Mais tranquilo. O tratamento é o mesmo, a hidrocefalia é um acúmulo de líquido, mas a origem, a causa, a etiopatogenia já é um pouquinho diferente. É mais conhecido, né? Não vem com esse nome estranho que significa ninguém sabe de onde vem, não tem como explicar. Então, na verdade, nós temos então um cérebro que produz um líquido dentro, que é o líquor. Esse líquor ele acaba não drenando, então ele aumenta a pressão de dentro do cérebro. E nada mais do que você fez foi furar esse líquido, colocar um canudinho, um caninho que vai lá. Ele passa por essa válvula, que é um chip, né, de computador, que tem a capacidade de abrir ou fechar, dependendo da pressão que ele consegue igualar aqui dentro. E quando a pressão está muito alta, então ele abre,
esse líquido sai por pressão, né? Ele sai desse local de pressão, desce por esse caninho e vai para dentro da barriga, para onde praticamente não tem pressão. Então você tem uma curva de pressão ali embaixo, ele é absorvido normalmente, a pessoa vive praticamente normal. Algum tipo de restrição pós-operatória? Então, a válvula, existem vários tipos, né? Antigamente existiam válvulas de pressão pré-estabelecida. Então, era baixa pressão, média pressão e alta pressão. E aí, se o paciente precisasse mudar a pressão, se você não acertasse na pressão exata do paciente, você precisaria fazer outra cirurgia para trocar a válvula, para trocar a pressão. Então, graças a Deus, a tecnologia chegou, né? E aí a gente hoje tem válvulas que são reguláveis, você tem tanto válvulas são autorreguláveis ou válvulas reguláveis. Eu prefiro válvulas reguláveis, no qual eu regulo a pressão da válvula externamente por um campo magnético. Tem um ímã e através desse ímã você muda a pressão da válvula. Você abre a válvula para drenar mais líquido ou você fecha a válvula para drenar menos líquido. Então, essa válvula, a gente consegue mudar a pressão dela de acordo com a necessidade. Então, às vezes, um paciente, sei lá, teve uma infecção, teve uma pneumonia, mudou a produção de líquido, está desidratado, ou, às vezes, bateu a cabeça, fez um hematoma subdural, você tem como fechar a válvula para parar de drenar, para o cérebro dar uma inchadinha e segurar aquele hematoma, ele reabsorver. Então, eu prefiro as válvulas que são reguláveis. Essa válvula foi uma regulável, a gente tem esse ímã que a gente controla. E eu brinco, falo, parece um ladrão da água da caixa d'água, né? Você tem uma caixa d'água e você coloca um ladrão e você consegue movimentar e mudar a pressão que você quer que drene. Sim. E aí você vai escolhendo. E ela tem que tomar algum cuidado com exames posteriores? Qual é que é o acompanhamento disso? Essa válvula ela é compatível com ressonância de até 1,5 Tesla, né? Então, as ressonâncias de 3 Teslas ela não é compatível, ainda não. Tem algumas pessoas que falam que é compatível, mas segundo a bula do fabricante, não é até 1,5 Tesla a válvula. Cuidado que tem para ficar próximo de ímãs, porque ímãs podem mudar a pressão da válvula. Então, Perfeito. toda vez que faz uma ressonância, por mais que ela seja compatível, eu gosto de pedir aos meus pacientes para retornar, para a gente fazer a checagem da pressão. Faz no consultório. E ela vai ficar com essa válvula para o resto da vida? Para o resto da vida. Tem alguma chance disso melhorar espontaneamente? Ou o evento que levou ela a ter esse aumento de pressão, né, imutável até o presente momento? Geralmente a gente não tira a válvula para ver, não. Não tira, não. Deixa lá. E geralmente pacientes que às vezes, sei lá, infectam, tiveram algum problema, que precisam tirar a válvula, geralmente, uma grande maioria, precisam recolocar a válvula no paciente. Tá certo, muito bom. Mas tem pacientes que, às vezes, tem crianças, por exemplo, hidrocefalia é uma doença que ela pode acontecer devido a muitas coisas, outras etiopatogenias também. Por exemplo, uma criança muito prematura, que nasce com hemorragia intraventricular, faz uma hemorragia intraventricular. Isso também pode afetar a drenagem licórica, ela pode precisar de uma válvula. E existem crianças que colocaram válvulas na infância, cresceram e a válvula continua lá. A gente realmente não tira, não mexe, deixa quietinho, tá tudo bem. O time que tá ganhando não se mexe, Exatamente, ainda mais na cabeça, né? Não é bom não, né? Então deixa... Tá certo. Deixa quietinho. Algo a mais que nós podemos acrescentar à história da Amanda? Acho que uma dúvida recorrente é quanto à qualidade de vida no pós-operatório, né? É verdade. Muita gente pergunta se te restringe alguma coisa. Sinceramente, não. Acho que foi vida normal, né? Tanto que rolou até um episódio aí que a doutora Tatiana quis me matar. Amanda, mas tudo bem. Porque a gente tinha acabado de casar, né? Tinha uns 2 meses de casamento. E nós queríamos muito engravidar. A gente não pretendia demorar. Então, a gente estava ali, né? Tranquilo. Também não estava esperando que fosse tão rápido, né? Mas 3 meses depois da cirurgia, a gente engravidou. Mas eu avisei. Ela avisou. Foi uma pergunta que a minha mãe, inclusive, fez ali no quarto, no pós-operatório. Né? Não, doutora, quais os riscos? Não tem risco nenhum. Mas se quiser engravidar, a gente pede que espere um período, mas não é um período da válvula, é um período de cicatrização, porque é uma cirurgia também abdominal. E aí, para quem não sabe, o peritônio, ele é tipo a última camada antes de chegar nos órgãos, né? Nas vísceras, Então, assim, é o que está protegendo tudo ali. Então, estava bem recente, não tinha sido cicatrizado direitinho. Uhum.
E aí, com 3 meses de pós-operatório... Não é para fazer isso. Isso não não é façam isso em casa, recomendado. crianças. Isso não é recomendado, não é para fazer isso. Assim, eu pedi realmente para que esperasse um período de cicatrização. Eu falei, Amanda, vamos pensar nisso para o ano que vem. Vamos esperar um ano de cirurgia de ver como é que fica a válvula, né? Porque uma gravidez aumenta a pressão abdominal, né? Aí aconteceu, né, galera? Fazer o quê? Doutora Tatiana, eu queria aproveitar então que a senhora está aqui. Queríamos conversar um outro assunto com você, para a gente debater um pouco mais. Nós temos pegado cada vez mais pacientes, o que é normal, um paciente que é obeso, ter hérnias de disco, sejam hérnias lombares, hérnias cervicais e assim por diante. Eu acho que uma coisa que pesa muito para todo mundo hoje é quando operar uma hérnia da coluna. Qual é o momento real de operar? Porque, logicamente, o parâmetro maior do paciente é dor. Ele se desespera com a presença da dor. Mas nós sabemos que a dor não é esse ponto fundamental da história de determinar ou não se você deve ou não operar. Porque o que eu entendo é que operar um paciente de coluna, fazer qualquer tipo de cirurgia ortopédica num paciente que tem uma obesidade é complicado. É complicado e é complicado pós-operatório. Pode complicar ainda mais o próprio ato cirúrgico de se fazer esse tipo de cirurgia na vigência da obesidade. Então, quando que a gente pode pensar em falar, não, vamos fazer uma cirurgia bariátrica, vamos emagrecer primeiro. Quando é que você olha para o paciente e fala, vamos embora para o hospital, que nós vamos resolver isso e tem que ser agora? Tá. A obesidade é um fator de risco para hérnias de disco, né? A hérnia de disco em si, a cirurgia de hérnia de disco em si, ela tem um índice de complicação maior num paciente obeso. Tem relatos aí de 20% até 40% de aumento de complicações no paciente obeso na cirurgia de hérnia de disco. Lembrando que as complicações de uma cirurgia de hérnia de disco podem ser a não fixação, até mesmo a paraplegia, que é a falta de movimento dos membros, caso você tenha uma lesão medular aí por causa das disso. raízes, né? Então, a infecção, enfim, lesões graves. Lesões graves. Tem aumento das complicações. Então, assim, se você tem um déficit neurológico instalado ou déficit progressivo... O que é um déficit neurológico e o que é um déficit progressivo? Tá, imagina o seguinte, eu estou com a hérnia, eu estava com dor, agora eu estou tendo uma parestesia, uma sensação de formigamento. Aí eu não estou sentindo mais uma faixa na minha perna, que é compatível com a raiz acometida. Aí eu não estou conseguindo, por exemplo, levantar o pé, não estou conseguindo fazer uma lateralização do pé, não estou fazendo a dorsiflexão do hálux, que é levantar o dedão. Então, assim, você tem um déficit motor, não está conseguindo mexer o pé, ou você não está conseguindo fazer xixi, não está conseguindo fazer cocô, está com uma retenção urinária, retenção fecal. Pacientes que têm hérnias cervicais são diferentes, porque eles têm sintomatologia, às vezes, no ombro, no braço, na movimentação do dia a dia, esse tipo de coisa. Então aí a hérnia ela vai dar a clínica no nível acometido, né? Tá. Então, por exemplo, se for uma raiz de C6, então você pode ter uma radiculopatia no trajeto C6, que são esses 2 dedos, na parte anterior, lateral. Aí C7 vão ser já no dedo médio. C8, aqui nos últimos dedos. Então, assim, você tem a radiculopatia de acordo com o nível. Por exemplo, na hérnia lombar, L4 vai vir para frente, da coxa até o joelho. L5, lateral da perna. S1, na parte posterior. Entendeu? Posterior da coxa, posterior de perna. Então, assim, a raiz acometida da hérnia é o que vai dar a clínica. Hérnias dorsais, torácicas. Então, muitas vezes você pode ter as raízes que vêm para frente. Ou mesmo alterações medulares. Então, você pode ter um comprometimento medular, uma mielopatia, uma alteração da irrigação da medula, que faz um hipersinal, como se fosse um sinal de uma isquemia mesmo na medula, tá? E aí, também, de acordo, o nível acometido é que vai falar a clínica. Por exemplo, uma hérnia de disco cervical, ela pode paralisar do pescoço para baixo. Uma hérnia de disco dorsal, ela pode paralisar de onde ela está para baixo.
Nas hérnias lombares, são raízes acometidas e a cauda equina, que é a parte do xixi, do cocô, essa parte do controle esfincteriano, a parestesia em sela, né, que é essa região onde a gente monta na sela mesmo do cavalo, né, a região do períneo, ânus, toda aquela região que você pode ter um formigamento, uma alteração da sensibilidade. Parestesia é uma sensação de formigamento, tá? Então, aí você pode ter... essa sensação pode ser progressiva, você pode ter déficit neurológico progressivo, ó, estava formigando só de vez em quando, agora está formigando direto, não melhora. Ah, tá, agora eu não estou sentindo mais, está anestesiado, então um déficit maior do que a parestesia. Ah, agora eu não consigo mexer. Tá, Não e aí, consigo... se ele tem isso, É cirúrgico. tem que correr. É cirúrgico, E se ele tiver só dor, Dor, mesmo que a dor seja muito intensa? tem alguns estudos mostrando que com um tratamento de 4 a 6 semanas, um tratamento bem feito para o quadro álgico, sendo com fisioterapia, terapias adjuvantes, acupuntura, liberação miofacial, TENS, FES, ultrassom, enfim, toda a manipulação, liberação miofacial, e uma analgesia adequada com neuromoduladores, muitas vezes o uso de antidepressivos tricíclicos ou duais, que ajudam também no controle da dor, remédios específicos para a dor crônica, a palmitoetanolamida também funciona muito bem, que age nos receptores canabidioides 1 e 2 e que não tem o mesmo efeito colateral do canabidiol, já que ele é produzido naturalmente pelo nosso corpo e ele está reduzido quando você tem dor crônica. Então, essa terapia analgésica adequada, ela tem um sucesso de 80% de controle de dor nos pacientes com hérnia de disco. Dando tempo para a gente tratar a obesidade. Dando tempo para tratar a obesidade. E tratando a obesidade, emagrecendo, tendo um ganho. O problema sempre é o seguinte: não é o peso, é a massa magra e massa gorda. Então, osso não fica no lugar sozinho. Osso depende de músculos e ligamentos para ficar no lugar. Então, você tem que ter um grupo eretor da coluna, o core, uma cintura escapular fortalecida para ter um bom alinhamento e uma boa amortecimento da coluna. Se você não tem um grupo, a musculatura mantendo um ossinho sobre o outro adequadamente, você vai ter as suas atividades do dia a dia e todo aquele impacto vai ficar batendo. E aquele disco intervertebral, que funciona como um amortecedor entre os ossos, ele vai sendo lesado, microlesões. Tem a parte genética, tem a parte dos microtraumas, e tem a parte, muitas vezes, que o paciente pode ter um trauma agudo, né? Então, você pode ter, eu peguei um peso uma vez e fui pegar e travei. Tem um movimento muito complicado que as pessoas fazem, que às vezes elas travam nessa posição, que é quando a flexão com torção do tronco. Então, fui pegar um cachorrinho, fui pegar uma caixa que estava embaixo. Ele trava e fica travado. Mas a dor em si, a gente consegue um bom controle álgico e dá tempo do paciente tratar clinicamente. Geralmente, tento sempre um tratamento conservador antes, que é um tratamento com analgesia, para que haja um tempo para que essa pessoa se recupere, a não ser que tenha déficit neurológico instalado, hiporreflexia dos reflexos ósseos tendinosos já com alteração de reflexos, déficits motores instalados, déficits sensitivos, né, progressivos, enfim. E muitos desses pacientes que chegam no consultório com obesidade, com a hérnia, muitas vezes eles vêm piorando a obesidade, porque essa sintomatologia da hérnia, essa sintomatologia de dor, ela já vem há algum tempo e eles muitas vezes já passaram num neuro ou num ortopedista que os proibiu completamente de fazer atividades físicas, né? O que muitas vezes levou ali a uma piora, tipo, olha, você tem uma hérnia, você tem que ficar quietinho, você tem que ficar sem fazer exercício, você tem que ficar mais acamado, mais sentadinho no sofá, e isso, logicamente, você vai diminuindo essa movimentação que piora ainda mais a obesidade. Tem mesmo que ficar quieto? Tem que fazer exercício? Não tem que fazer exercício? Ou existe uma grande diferença entre fazer exercícios bem acompanhado, bem seguidos os exercícios, e muitas vezes a sensação que eu tenho é que muitos médicos restringem muitos pacientes por entenderem que ele não vai ter um fisioterapeuta, que ele não vai ter um professor, um personal bom,
e ele simplesmente vai chegar numa academia, fazer do jeito que ele quer, com uma péssima execução, e a gente joga no time mais conservador. Eu falo que é uma jornada também, né? Na verdade, o que acontece? Num primeiro momento, o repouso é fundamental. O repouso faz parte, sim, do tratamento, tá? Então, no primeiro momento de dor aguda, 4 a 6 semanas, dependendo do paciente, da dor do paciente. Se o paciente melhorar a dor antes, a gente pode começar a estruturar. O que é importante você entender? Que você tem um momento agudo, um momento de dor aguda. Naquele momento agudo, você precisa de repouso, tá? Sair daquela resposta inflamatória, daquela resposta aguda. Então, saiu daquela resposta aguda. O que a gente tem que entender? Que a gente vai ter que estruturar o grupo eretor da coluna, o core, para que esse paciente consiga evoluir no exercício. Eu costumo brincar que criança primeiro sustenta a cabeça, para depois sentar, depois andar, para depois correr. Então, assim, esses exercícios de impacto, eles realmente vão ser bem restritos. Agora, os exercícios de estruturação, por exemplo, a fisioterapia. Existem vários tipos de fisioterapia, não são todas iguais. Então, a fisioterapia analgésica é para um momento de dor aguda. TENS, FES, ultrassom, tá, entendeu? Essas técnicas, a acupuntura também é associada, enfim, essas técnicas são para dor aguda. Repouso e terapia passiva para alívio de dor. Melhorou a dor, vai para estruturação. Então, são os exercícios de RPG. Tem as posições de RAM deitado, RAM no ar, RAM sentada, parede, bailarina. Então, você vai fazendo uma evolução, uma graduação da complexidade do exercício. Aí você vai liberando o paciente para, por exemplo, exercícios na água, natação, hidroginástica, são excelentes exercícios para um paciente com hérnia de disco. Por quê? Porque o movimento na água, ele tem menor impacto, né? Ele vai ter uma melhor estruturação do movimento e não tem aquela batida que vai causar uma lesão ainda maior. Aí o Pilates entra também, que é uma das técnicas de fisioterapia, Pilates. E aí a academia. A musculação eu vejo como um ponto fundamental no tratamento a longo prazo. Ele não é o ideal para o tratamento agudo no início. Tá? Então, primeiro você tem que estruturar o core com as fisioterapias, com melhora do grupo eretor da coluna, do reto abdominal, o transverso, oblíquos. Então, toda essa parte aqui você vai ter que estruturar o core, ou mesmo no pescoço, estruturar a parte da cintura escapular, que muitas vezes você tem uma rotação anteriorizada da cintura escapular e um pescoço, às vezes um pescoço de ganso, ou a curvatura, perda da lordose fisiológica cervical, né? Então, você tem que estruturar toda essa parte dessa musculatura, fazer um posicionamento correto, tanto de ombro quanto pescoço, e aí você vai trabalhar nos exercícios apendiculares. Aí você vai para a academia, vai fazer uma remada fechada, uma remada aberta, puxada fechada, puxada aberta, face pull. E tem exercícios, por exemplo, que a gente vai deixar lá para o final. Então, exercício mais complexo, por exemplo, uma hérnia de disco lombar. Quais são os exercícios mais complexos? Exercícios que têm maior carga na lombar. Então, um agachamento búlgaro, um leg press 45, um stiff. Levantamento terra. Exatamente. Esses exercícios a gente vai deixar lá para o final, quando a coluna estiver muito bem estruturada. Entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma prancha reta, uma prancha lateral. Mas para você fazer essa prancha, tem que ter alguém te orientando, mostrando e te corrigindo. Porque não adianta você fazer uma prancha e estar com a coluna torta. Você vai fazer aqueles exercícios, por exemplo, de sustentação. Você lembra do cachorro como cão perdigueiro, né? Aqueles exercícios de fisioterapia como cão perdigueiro. Você tem o exercício de ponte, que é excelente para o fortalecimento. Você tem vários exercícios que você vai fazer e você vai estruturando. Eu vejo o ganho de massa, a musculação, como uma parte fundamental do tratamento de patologias degenerativas crônicas, sendo a hérnia uma delas, para a coluna vertebral. Eu vejo fundamental. Ganho de massa magra. Tá. E por último, eu queria comentar um pouco, porque é uma coisa que você tem feito cada vez mais recentemente, pelo que eu vejo, as chamadas infiltrações da coluna. Que momento que você faz uma infiltração? Quer dizer, em que momento que você faz uma analgesia, não é uma cirurgia, né? É sim uma analgesia realizada muitas vezes num centro cirúrgico, num hospital. Quando que é feito isso? Muitas vezes o paciente ele tem dor e ele faz aquele ciclo recidivo de dor. Ele tem dor,
E aí ele começa a fazer exercício, aquela dor restringe, ele não consegue evoluir na fisioterapia, ele não consegue evoluir no exercício, porque ele vai fazendo dor recorrente. Ele não tem uma patologia que seja de tratamento cirúrgico, então ele não tem um risco de déficit motor, então não é uma dor que você vai mascarar uma clínica, uma sintomatologia dele, que é de proteção também. Então, você vai ter esse ciclo de dor. E para que esse paciente ele consiga evoluir, para que ele consiga ganhar massa, você muitas vezes faz analgesia, faz um bloqueio da coluna. Hoje em dia dá para fazer também infiltração com ácido hialurônico, que ajuda na hidratação da cápsula articular, das facetas, né? Então, você coloca ali dentro da cápsula articular o ácido hialurônico, funciona como se fosse um óleo dentro da articulação. E isso ajuda na regeneração, tá? Não é óleo, gente, é ácido hialurônico, tá? Mas é só para uma analogia, para que fique mais fácil da pessoa entender. E você pode fazer um bloqueio tanto um bloqueio químico com medicações para dor, pode fazer um bloqueio com radiofrequência também, que também ajuda a fazer uma radiofrequência também para dor. Então, você tem alguns passos antes que você opere a coluna. Então, assim, a cirurgia, eu vejo hoje a cirurgia como um passo final, ou um passo de um paciente que tem um déficit, que o nervo está morrendo. Então, está morrendo o nervo, vamos operar. Agora, não está morrendo, é um caso de dor, a gente tem outras alternativas menos invasivas. Hoje também a gente tem técnicas operatórias menos invasivas. A endoscopia de coluna hoje é uma realidade, é uma cirurgia que revolucionou a coluna, a cirurgia de coluna de hérnia também. Então, a cirurgia aberta ela ainda tem a sua indicação, mas ela tem uma indicação menor nesse momento. Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao final. Amanda, você quer deixar algum recado para o pessoal, alguma coisa que você queira comentar? Eu acho que eu tenho uma pergunta, que aí eu vou pedir para o Dr. Leandro responder primeiro, e depois a gente passa a palavra para a doutora Tatiana. Porque eu entendo que a gente não está falando só de diagnóstico, também não estamos falando só de tratamento. A gente está falando de maneiras possíveis e viáveis de uma melhora na qualidade de vida, uma melhora significativa aí na qualidade de vida dos pacientes, independente de qual seja a patologia ou diagnóstico. E a gente sempre fala bastante de obesidade, né? Então, a minha pergunta, acho que é meio para abrir a caixa de Pandora, né? A gente sabe que para um paciente conseguir chegar ali para fazer uma cirurgia bariátrica, ele precisa de algumas comorbidades específicas. Mas, tirando as comorbidades que um paciente obeso já tem, até que ponto o senhor, Dr. Leandro, considera que a obesidade, ela, por si só, também vira uma comorbidade? Não sei se eu fui clara o suficiente. Mas porque, geralmente, a obesidade ela traz consigo, tem as doenças normais, pode aumentar o risco de diabetes, enfim, hipertensão e etc. Só que ela, por si só, é uma doença, né? A obesidade, então, a partir do momento que a gente começa a determinar a obesidade, hoje, nós temos uma determinação fácil de obesidade pelo IMC. Sim. Então, qualquer pessoa que tem aquele peso dividido pela altura ao quadrado, o IMC acima de 30, ele já entrou na obesidade. Sim. A Sociedade de Endócrina está tentando mudar para a relação cintura-quadril, né, para pacientes que têm uma cintura, né, que tem uma obesidade central. O até lipedema também agora, tão né? Obeso, mas ele está. Então, assim, existem vários marcadores que nós estamos tentando usar para determinar em que momento realmente começa a obesidade, em que momento que você sai do sobrepeso e vira obesidade. Eu acredito que a partir do momento que você tem obesidade, nós já podemos tratar, seja cirurgicamente, mais veementemente com medicações e assim por diante, mas a cirurgia já pode ser tratada a partir do momento que está a obesidade. É aquela história que nós estamos conversando, para que eu vou esperar você ter todas as suas patologias para eu começar a te tratar? Agora, existe uma coisa muito diferente entre em que momento que nós, inclusive como sociedade médica, sociedade de cirurgia bariátrica e metabólica, começa a tratar o paciente ou tem uma indicação de uma cirurgia de obesidade, e em que momento os planos de saúde, em que momento o SUS, que são regulamentados, vão atender a demanda e cobrir o custo dessa cirurgia. Então, quando a gente está falando de IMC acima de 40, IMC acima de 35 com comorbidades, nós estamos falando da normatização da ANS.
Nós estamos falando da normatização médica. Não. As sociedades já começam a indicar cirurgias, muitas vezes, com IMC acima de 30. Sim. Se você chegar no consultório e demonstrar uma curva de ganho de peso, falar, doutor, olha, eu ano após ano eu venho ganhando peso, eu não estou conseguindo interferir nessa alta de peso, bueno, na minha visão, você já deve, se quiser, já a deve despeito de tratamentos, existir né? um tratamento. Muito antes de você virar um diabético, muito antes de você ter um problema de colesterol, muito antes de você ter uma hérnia de disco ou um pseudotumor cerebrígeno. Vamos interferir, vamos resolver isso o mais precoce possível. Tanto é que a questão do momento é a história do Mounjaro, né? Porque quando o Mounjaro veio para o Brasil, ele veio como, nossa, nós temos potência para acabar com a cirurgia de obesidade, nós temos a mesma potência da cirurgia de obesidade, e nós vamos, com certeza, diminuir o número de pacientes com cirurgia de obesidade. Eu acho que o Mounjaro vai interferir muito nesse paciente precoce. Lá na obesidade, Sim. eu acho que não, porque ali vai ter uma barreira financeira, ali tem uma barreira de tempo, então esse paciente, para ele sair, muitas vezes, de uma obesidade mais alta, acima do IMC 35, 40, indiferente ao uso do remédio, ele vai levar bastante tempo, então ele tem que continuar um tratamento. As glutidas, tudo bem, não é o Mounjaro, mas as outras, elas já existem há algum tempo e elas não têm conseguido interferir na obesidade. Mas eu acho que se a gente interferir na precocidade, né, se a gente conseguir interferir nesse sobrepeso, impedindo que ele fique obeso, nesse iniciozinho da obesidade, impedindo que ele fique obeso, vai ser uma vitória muito, muito grande para a nossa sociedade. Sim. E agora, a parte da minha pergunta para a doutora Tatiana, e por quê? A gente falando não só de diagnóstico, acho que a gente precisa olhar para o paciente, para a vida histórico familiar como um todo. Por quê? Eu vim de uma família onde o meu pai, ele era um obeso, e hoje ele tem a cirurgia bariátrica. Ele já tem quase 12 anos. E a minha mãe também passou por um ganho de peso excessivo nos últimos anos, até que ela virou uma paciente de artrodese. Então, quais são os diagnósticos mais comuns para neurocirurgia num paciente que tem obesidade? Sem dúvida nenhuma, os problemas crônico-degenerativos da coluna são os mais frequentes, né? Então, assim, os mais frequentes são hérnia de disco. A hérnia de disco é o mais comum. Eu falo que a gente está vivendo mais, nem sempre a gente está vivendo melhor. Então, assim, a expectativa de vida hoje no mundo, e no Brasil, inclusive, já aumentou. Então, assim, como que nós vamos passar os últimos anos da nossa vida, ela está intimamente ligada à maneira que a gente trata o nosso corpo. Sim. Então, músculo é você conseguir fazer um agachamento, você ir no banheiro, você se sentar num vaso sanitário é um agachamento. Você levantar da cadeira, você sentar numa cadeira, isso também é um agachamento. Então, você conseguir sair, tomar banho sozinho, conseguir ir no mercado, conseguir ter o autocuidado, você tem que ter o teu corpo em bom funcionamento. Então, isso é o mínimo, né? A gente está falando do mínimo, do mínimo, do mínimo. Inclusive, vocês sabem que uma das principais estatísticas de morte em pessoas com um pouco mais de idade é queda e consequência das quedas. E elas caem por, muitas vezes, falta de musculaturas adequadas para manter uma marcha, conseguir andar, porque todo mundo tropeça. Sim. A diferença é que quando você é jovem, você tem força suficiente para lançar a outra perna na frente, conseguir sustentar o teu peso do teu corpo em cima de uma perna e não consegue não cair. Quando você deixa de ter uma massa muscular por causa do envelhecimento, você não tem mais esse reflexo. Esse reflexo de conseguir botar uma mão e segurar o peso do corpo, esse tipo de coisa, ele vai passando. E a pessoa pode se machucar e todas as sequelas desses machucados são muito graves, né? Inclusive, tem vários estudos mais recentes mostrando que a musculatura está intimamente ligada à prevenção de demência. Sim. Principalmente então, assim, na parte das pernas. Exatamente, porque o músculo das pernas ele é maior. Então, imagina o tamanho do quadríceps, quanto que ele vai produzir, né? Sim. Então, assim, você tem toda essa parte de prevenção de demência, prevenção de... Assim, é o pleno domínio das suas faculdades mentais. Como você quer envelhecer? Eu quero envelhecer em pleno domínio das minhas faculdades mentais. Eu quero saber quem eu sou, o que eu estou fazendo, conseguir fazer a definição, ir no mercado sozinho, e viajar, e assim, preparar um almoço. Então, assim, essa parte do pleno domínio das suas faculdades mentais e a mobilidade
ela é importantíssima. Então, a gente tem que olhar isso para ontem, porque a geração dos nossos pais acabava que não tinha tanto acesso aos tratamentos precoces, a conhecimento mesmo. Porque, assim, exercício físico, alimentação, é uma coisa que é uma decisão diária. Sim. Diariamente você vai definir, o que eu vou comer, se é uma comida mais saudável, uma comida, olha, descascar mais, desembalar menos, qualidade do alimento, atividade física. Então, assim, realmente a gente tem que fazer escolhas diárias para saber a qualidade de vida, tentar ter qualidade. Não que você não vá ficar doente, mas se você ficar doente, a chance que você tem de recuperação, se você tem músculo, se você tem uma vitalidade maior, se você tem um peso adequado da sua altura, é muito maior. Muito maior. Dito tudo isso, acho que o que eu deixo de mensagem final é para que a gente consiga olhar, né, enquanto paciente, para a saúde de uma maneira mais ampla, porque o acompanhamento multidisciplinar, ele faz muita diferença. Eu vi principalmente no meu pós-operatório, durante a gestação, e a gente precisa ter amor próprio, e aí é amor próprio o suficiente para você olhar para si e querer se cuidar. Então, não vamos deixar chegar num ponto extremo onde a única solução seja a cirurgia, mas caso a cirurgia bariátrica seja a única solução, vamos encarar de frente. Caso a cirurgia, a neurocirurgia seja a única solução, vamos encarar de frente também. E depois correr atrás do prejuízo para que não aconteça de novo. Né? Muito bem. Doutora Tatiana, você quer deixar algum recado para nós? Eu acho que é qualidade de vida. Acho que são opções diárias, são decisões diárias. Eu acho que e pensar sempre como você quer ficar, o que você quer para você. Né? São essas pequenas decisões que vão se tornando grãozinhos de feijão ali, um depois do outro. E antes também, acho que até existem muitos medos, né, e muitas mistificações aí quanto à cirurgia, mas dá para ter qualidade de vida, dá para viver bem, dá para recuperar ali autoestima, né, neurocirurgia, mulher, gente, cabelo cresce. Não vou dizer que a gente não fica meio baqueada, a gente fica, mas cabelo cresce, está tudo bem. E a gente consegue viver melhor. E aí agora a gente está falando, estamos próximos do Dia das Mães, né? Hoje eu vi um post muito interessante sobre isso, porque não só mãe, mas pai também, eu morreria pelos meus filhos. Tá bom, mas você viveria pelos seus filhos? Você se cuidaria a tal ponto de viver pelos seus filhos? Né? Então, acho que é isso. Eu vi esse post também. Você viveria pelos seus filhos? Exatamente. Eu acho que essa opção de você viveria pelos seus filhos... Ela é muito melhor do que o morreria, né? O morreria ele é mais intrínseco ali do todo, mas você viveria, você vai começar uma atividade física, porque não é só você ter um filho, você tem que ter tempo para poder brincar, tem que ter saúde para correr, enfim, esse tipo de coisa. Parar de fumar. Uma infância, exato, falando de uma infância saudável, né? Então, acho que é isso. Saúde e bem-estar é vida. Muito obrigado. Muito obrigado a presença de vocês. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, Tatiana. Foi muito bom o papo. A todos vocês que estão nos assistindo, nós vamos deixar as mídias sociais para todos que quiserem entrar em contato, todos que quiserem fazer perguntas, todos que quiserem deixar perguntas para a doutora Tatiana. A doutora Tatiana atende no Instituto Castro. Era só vocês entrarem em contato, marcarem. Quem tiver dúvida, quem tiver dor de cabeça, não deixe de se cuidar. Se você estiver tendo, então, dor de cabeça com problemas visuais, corra. Nós temos tudo para te tratar o mais precoce possível. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.